Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. Sabe que é um processo, né? A gente não consegue se desvincular de toda essa culpa, de toda essa questão do dia para a noite. Então, hoje eu vou me masturbar e terei um orgasmo. Sinto muito informá-las, mas infelizmente não é assim, porque a gente traz muitas coisas na nossa bagagem. Então, quando a gente pensa lá atrás, quando a gente é pequenininha, provavelmente alguém já te falou: tira a mão daí, menina, fecha essas pernas, menina. E aí você vai crescendo, e qual é a chance de você querer colocar a mão naquele lugar que você não podia tocar? Porque se você tocasse, você ia desapontar sua mãe, sua tia, sua avó, a família inteira. E aí, se você tocar ali, meu Deus, vai estar todo mundo meio que te vendo ali, mesmo sem ter ninguém, mas na sua cabeça todo mundo vai estar te assistindo. Então, tudo isso são questões que a gente precisa conversar com a gente mesmo, dentro da nossa cabecinha, né? Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas redes, vai lá, no Instagram é @agenteconversa e no Facebook Em Casa Gente. Temos também um canal no YouTube com todos os episódios do podcast. Assine esse podcast no aplicativo que você está ouvindo para saber quando tiver episódio novo. E dependendo de onde está ouvindo, nos dê 5 estrelas aí, hein? Para ajudar esse podcast aqui a chegar a mais gente. O assunto de hoje é praticamente uma continuidade do episódio anterior. Na verdade, são assuntos diferentes, mas se você se interessa por esse aqui, com certeza vai se interessar pelo outro episódio. Nele, a gente falou sobre sexualidade feminina, sexo, orgasmo. E agora falaremos sobre vibradores e masturbação. Vamos desmistificar os vibradores, entender quais os tipos existem, para quais finalidades, como usá-los e por que usá-los também junto com o parceiro ou a parceira. Uma pesquisa feita no Reino Unido com 1.000 mulheres mostrou que 92% das entrevistadas entre 18 e 30 anos se masturbavam. Outro estudo feito nos Estados Unidos mostrou que 52% das mulheres já usaram um vibrador. Mas vamos voltar lá atrás. No início das vendas dos vibradores, não se podia dizer para que fins eram. Então se vendia como eletrodomésticos e nas propagandas prometendo que poderiam curar tudo, até rugas e malária. Pela lei de 1873, era proibido nos Estados Unidos anunciar publicamente vibradores como produtos sexuais. Nessa época, falar sobre sexualidade dos homens era socialmente aceito, mas a das mulheres não. Alguns médicos até sabiam sobre o orgasmo feminino. Aliás, essa talvez teria sido uma das razões para que achassem que se masturbar era uma má ideia. Eles sabiam sobre a função do clitóris e alguns médicos chegavam até a comentar em removê-lo para a cura da ninfomania. Em 1954, foi feita uma pesquisa sobre a sexualidade feminina, na qual descobriram que 62% das mulheres avaliadas se masturbavam. No final de 1960, já se tinham oficinas de masturbação só para mulheres em Nova York. E em 1974, uma revista propôs que as mulheres se masturbassem como forma de recuperar o autoconhecimento sexual há muito tempo negado pela sociedade. Como? Usando um vibrador. Mas se nos dias de hoje a masturbação ainda é tabu, imagine naquela época. Um estudo feito ainda em 1974 mostrou que 61% das mulheres se masturbavam, mas 25% delas se sentiam culpadas, pervertidas ou temiam enlouquecer por fazer isso. Em alguns lugares chegou até a ser considerado crime. Em 1973, teve uma lei no Texas, conhecida como Lei do Dispositivo Obsceno, que proibia qualquer dispositivo comercializado ou projetado, principalmente para a estimulação de órgãos genitais humanos. Então, para contornar essa lei, as empresas começaram a vender vibradores como massageadores pessoais. Foi nessa época que abriu a primeira sex shop feminina em Nova York.
Mas, em alguns lugares, os vibradores ainda são ilegais, como no Alabama, que em 1998 foi aprovada uma lei que proíbe a venda de qualquer dispositivo. A multa é de $10.000 mais prisão. Além dos Estados Unidos, os vibradores também são proibidos ou não claramente legalizados nas Maldivas, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Tailândia, Malásia, Índia e Vietnã. Ainda bem que a gente mora no Brasil, né, manas? Porque é legalizado e vendido de monte. Para se ter uma ideia, em 2017, o mercado de vendas de produtos voltados para fins sexuais teve um faturamento de quase R$1 bilhão no Brasil. É o que mostram os dados da Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico e Sensual. E segundo pesquisa do portal mercadoerótico.org, teve um aumento de 50% na venda de vibradores no período do isolamento social. Mulheres casadas na faixa de 25 a 35 anos foram as maiores compradoras. Mais de 1 milhão de vibradores e consolos foram comercializados durante a pandemia no Brasil. E quem compra mais ainda são as pessoas casadas. Então, para falar sobre isso, fala aqui agora com a Nathalie Gutierrez, que estava aqui no episódio anterior falando sobre sexualidade feminina. Ela vai tirar aqui todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Nathalie, seja muito bem-vinda novamente aqui no Em Casa a Gente Conversa e, por favor, se apresente de novo. Quem é você? Opa, você não sabe o prazer que é estar aqui de novo e falar sobre vibradores. Penso que há pouco tempo atrás eu estaria presa, lascada, sem poder me masturbar, seria uma tristeza. E aproveitando para me apresentar então de novo, eu sou a Nath da Dona Coelha, sócia fundadora da Dona Coelha, que é um blog, site, tem canal no YouTube e Instagram, onde a gente fala das formas mais leves e divertidas possíveis e com muito respeito sobre a sexualidade, e a gente procura trazer as informações importantes que é tão legal a gente falar e que precisa derrubar esse muro de tanto tabu que percorre a sexualidade, principalmente feminina. Nathalie, vamos começar então falando desse tabu, que é a masturbação feminina. Qual é a importância de se masturbar? E por que a masturbação ajuda no autoconhecimento e até na qualidade depois no sexo com o parceiro ou a parceira? A masturbação, eu gosto muito de dizer que ela é uma libertação na vida de uma pessoa. Quando a gente pensa em masturbação, parece que é uma coisa do tipo, nossa, que promíscua, nossa, que essa pessoa não tem o que fazer, sabe assim? Mas a verdade é que a masturbação nada mais é do que um baitaulão de conhecimento da gente com o nosso próprio corpo e com a nossa intimidade. E nunca é tarde para a gente começar a se conhecer. A masturbação, ela deixa a gente melhor, mais feliz, porque a gente, a partir daí, sabe exatamente que tipo de estímulo a gente gosta. Quando a gente vai se relacionar com uma outra pessoa, a gente para de fazer cara de paisagem e de fingir que está gostando e começa a ficar mais exigente, sabe? Peraí, que esse negócio não tá legal, vamos melhorar esse negócio aqui, que eu sei exatamente do que eu gosto. Então, a gente não aceita menos do que um bom orgasmo depois daquele date que talvez não foi tão legal. Ou, quando chega em casa, a gente sabe como resolver a situação sozinha. Além de a masturbação trazer muito mais toque e cuidado com a gente mesma. Se a gente está, vamos supor assim, com um corrimento diferente, um odor diferente, e a gente tem esse contato de intimidade com a nossa vulva, a gente na hora mata o que está rolando e já sabe o que é normal e o que não é. Então, vai muito além do prazer. E, Nath, como perder essa vergonha, então, e até a autocobrança, que vem da cobrança da sociedade, né? Para começar a se tocar e não precisar também de mais ninguém para sentir prazer? Sabe que é um processo, né? A gente não consegue se desvincular de toda essa culpa, de toda essa questão do dia para a noite. Então, hoje eu vou me masturbar e terei um orgasmo. Sinto muito informá-las, mas infelizmente não é assim, porque a gente traz muitas coisas na nossa bagagem. Então, quando a gente pensa lá atrás, quando a gente é pequenininha, provavelmente alguém já te falou, tira a mão daí, menina, fecha essas pernas, menina. E aí você vai crescendo, e qual é a chance de você querer colocar a mão naquele lugar que você não podia tocar? Porque se você tocasse, você ia desapontar sua mãe, sua tia, sua avó, a família inteira. E aí, se você tocar ali, meu Deus, vai estar todo mundo meio que te vendo ali, mesmo sem ter ninguém, mas na sua cabeça todo mundo vai estar te assistindo. Então, tudo isso são questões que a gente precisa conversar com a gente mesmo, dentro da nossa cabecinha, né?
E aí tem um dia, sempre tem um dia, que você resolve se descobrir. É isso, pensei comigo, quero fazer isso, é um momento legal, vou me descobrir. E aí você pode fazer isso sozinha, com as suas mãozinhas, como você pode tentar descobrir um brinquedinho erótico que mais seja a sua cara. E aos poucos, é muito legal dizer isso, gente, que aos poucos você vai se descobrindo. Então é um dia que você chega na sua casa, que você está sozinha, um momento que você está tranquila, bebe alguma coisa que você gosta, coloca aquela música que você tem bastante vontade de rebolar a raba, sabe assim? Ou aquela música que você gosta porque te faz bem por algum motivo, mas o que importa é que ela te faça bem. E aí você vai pegar o seu brinquedinho e começa a passar pelo seu corpo ou a sua mão. Não vai direto na sua vulva. Eu sei que a coisa para masturbar tem que ser na vulva, mas não vai na vulva. E aí passa no seio, passa no mamilo, passa aonde te der vontade. Já é um processo de autoconhecimento. Você está se permitindo se tocar e se conhecer mais. Não tente fazer isso num dia já com o propósito de vou me masturbar, vou pegar na minha vulva, vou conhecer meu clitóris e vou gozar e depois eu vou talvez ter um squirt. Sabe assim? Vamos com calma. Se você se sentir confortável a descer o brinquedinho, a passear pela sua vulva, tá tudo bem. Se não, você também pode parar. Ok, hoje eu passei pelo meu seio, pelas minhas pernas, foi legal, mas senti vontade de parar. Se você tiver vontade de continuar, vai, manda ver. Teste posições diferentes, passe o brinquedinho ou as suas mãos na sua vulva, se você quiser passar um pouquinho de lubrificante, e aí vai fazendo coisas que você tem vontade, por onde sua mão quer ir, por onde o seu corpo quer ir, por onde a sua mente te levar. Acho que essa é a dica mais legal, assim, porque cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem um desejo e cada pessoa gosta de um jeito. E aos poucos a gente vai se conhecendo. E tem também profissionais que ajudam com isso, terapeutas que possam ajudar nessa questão, talvez trauma da infância, trauma de coisas passadas que tenham vivido e que é especificamente relacionada à sexualidade. Existem profissionais voltados apenas para atender sobre esse assunto, né, Nath? Perfeito. A gente tem os profissionais, né, os terapeutas sexuais, que são totalmente voltados para tratar de todas as questões com sexualidade que você possa ter. Então, se você já passou pelo momento de tento, não consigo me conectar, eu travo, então, sim, é muito importante você procurar uma sexóloga, um sexólogo, um terapeuta sexual para fazer esse acompanhamento e não navegar só no Google, que o Google provavelmente vai te dizer um monte de coisa errada. Então, procure um profissional adequado. Vamos então falar de vibradores, como eles surgiram. Eu li aqui algumas teorias, quero saber se já existe realmente assim uma que esteja certa, porque cada uma fala que a outra não tá, então eu quero saber o que você acha sobre isso. Eu li a teoria da Cleópatra, que usava uma abóbora cheia de abelhas para estimular os genitais, mas dizem que não há escritos ou achados arqueológicos sobre isso. Depois eu li que eram usados no século XXI para masturbar as mulheres histéricas como forma de tratamento, mas também achei textos dizendo que é uma hipótese apenas, não se passa de uma hipótese, e que não foram encontradas evidências disso. E depois li que foi projetado para tratar dores, como dores de cabeça, irritabilidade, indigestão e constipação em homens. Então, afinal, quando e como surgiu, ou qual dessas teorias que você estudou? Sabe que, infelizmente, são muitas hipóteses, são só hipóteses. A gente nunca encontrou nenhuma informação de fato que fale, essa daqui é a verídica, essa daqui é que tem como a gente comprovar, essa daqui são as que tem pesquisas. Já vi todas essas também, e conforme você falava lá no comecinho, eu só ia pensando, é tudo isso, né? A verdade é que não tem só uma das opções, são todas essas. Cada pessoa conta, cada pessoa sim, né? Mas a gente tem uma série de histórias com verdades diferentes e que todas meio que caem no mesmo lugar, né? A que eu particularmente mais acredito, ou a que mais eu conto, é justamente a questão da histeria. A gente já viu várias fotos, que a gente também não sabe se é 100% verdade, mas é que parece mais consistente essa questão da histeria, de os médicos tratarem, até porque essa questão da medicina envolvida, a real função do clitóris que eles queriam tirar antigamente, como você também trouxe lá no comecinho do episódio, e que bom, né, que em algum momento foi descoberto, que bom que pararam de querer tirar o nosso clitóris, mas se ele tá aqui é por um motivo, né, não para ser tirado, com certeza. Nath, quais são os tipos de vibradores que existem?
Vamos apresentar aqui para quem ainda não conhece, quais são os vários tipos aí que existem. Bora lá, vamos lá, que uma mãozinha só não vai ser suficiente para tantos modelos, mas vamos lá. Vou começar dos mais simples, e aí a gente vai passando para os mais elaborados e tecnológicos. Mas os primeiros são os bullets, ou bullets, que são aqueles bem pequenininhos, que são totalmente pensados para o estímulo clitoriano. São discretos, fáceis de carregar, e normalmente são os primeiros a serem conhecidos pelas mulheres, pelos casais ou pelas pessoas como um todo. Depois a gente tem os personais, que também é um modelo bastante antigo, normalmente é um dos primeiros também para muitas pessoas, e é aquele que é compridinho, ele mede entre 13 e 17 centímetros, ele é um pouco mais fininho, tem uma pontinha mais arredondada, e ele serve para basicamente fazer a penetração ou usar para atividades e exercícios de pompoarismo. Mas eu também já recomendo ele também para usar no estímulo clitoriano, porque ele tem um tamanho bem legal. Depois a gente tem os modelos Rabbits, que são conhecidos por duplo estímulo. Então, ele tem uma parte que faz a penetração, então o estímulo do canal vaginal, e ele tem uma cápsula, que quando a gente faz a penetração, ele estimula o clitóris. Então, ao mesmo tempo que há o estímulo da penetração, tem a estimulação clitoriana também. E aí tem de vários tipos essa cápsula, tem de coelhinho, de raia, de elefante, sem animalzinho nenhum. Então, é uma categoria assim que tem muitos toys diferentes. Daí a gente tem também a varinha mágica, ou algumas pessoas chamam ela de Itachi, que também é um modelo muito usado no Tantra, e também é um modelo mais queridinho pelas sexólogas, e ele também é bastante antigo. Ele é bem grandão, parece um microfonão assim enorme, e aí ele tem uma cabeça bem grande. E essa cabeça tem um motor bastante potente. Para quê? Eu estou olhando o seu microfone e é exatamente assim que ele parece. Enorme. Ele tem uma cabeça enorme justamente para você explorar regiões para além do clitóris. Então, quando a gente pensa na nossa vulva, a gente pensa, estímulo é só clitoriano. Nada, o nosso clitóris, a gente só vê a pontinha dele para fora. Dentro da nossa vulva, dos nossos lábios externos, dos nossos lábios internos, tem toda a parte do clitóris escondidinha ali. Então, quando a gente traz esse modelo de varinha mágica para estimular a vulva, a gente consegue atingir partes do clitóris que com um toy mais simples a gente não consegue, porque ele é fininho e fica só ali no nosso clitóris. E essa questão de usar uma varinha mágica é uma vibração mais pulverizada, ela espalha por toda a nossa vulva. E é legal, porque dá para a gente entender aonde mais eu tenho estímulo. Será que nos lábios internos? Será que nos lábios externos? Será que um pouquinho mais para o lado, perto da virilha? Então, a varinha mágica, particularmente, é um dos meus toys favoritos. Aí, além da varinha mágica, a gente tem o sugador clitoriano, que ao contrário do que parece, ele não suga. Ele emite ondas de pressão que parece um assoprinho, assim, sabe? No nosso clitóris, e que é um orgasmo muito rápido. Por quê? O nosso clitóris tem mais de 8.000 terminações nervosas. Daí, quando você vem com uma paradinha, encosta ali, aquele negócio fica estimulando seu clitóris, não há clitóris que resista. Então, você chega a um orgasmo muito, muito, muito rápido. Daí a gente tem outros toys que já são pensados, por exemplo, para usar com duas mulheres, que ele tem sugador e bullet, e você pode usar junto. Você tem algumas varinhas, que de um lado é a varinha, do outro lado é a penetração. A gente tem toys que são vibradores para o homem, para o pênis, né? Vibradores penianos. Tem os masturbadores penianos, que também vibram e gemem. Então eu tenho alguns toys assim bem interessantes, mas de forma a contar um pouquinho de cada categoria, e sem confundir muito, são esses. E tem também um último que é legal trazer, que são os realísticos, que são aqueles que são mais parecidos possíveis de um pênis. Então, tem de várias cores, alguns com saco escrotal, outros sem, uns maiores, uns menores, mas todos eles com aquela glande bem marcada, algumas veias mais salientes, então eles são bastante procurados. Tem uns até que são enormes, assim, coisa de 30 centímetros, que eu confesso que eu usaria para enfeite. Mas tem bastante gente que busca, sabe? Então, são algumas categorias de toys, assim, mais
mais tradicionais, é que eu posso dizer. Aí tem as calcinhas, aí tem as dedeiras, aí tem anel peniano, aí tem vários outros toys também diferentes. E a pessoa que está entrando no ramo agora, o que você indica ou como que ela faz para escolher o primeiro vibrador? Eu sei que cada uma vai ser de um jeito, não sei se seria testando ou, enfim, o que você sugere para alguém que vai começar agora e escolher o primeiro vibrador? Para quem está começando, eu gosto de recomendar 2. Que é o bulletzinho, que é principalmente para você conhecer esse estímulo clitoriano e ter um primeiro contato com a sua vulva, ou a varinha mágica, que é assim, tem meu coração mesmo, porque a varinha te dá muitas possibilidades. Então, você pode usar a varinha sozinha, você pode usar acompanhada, você pode usar ela em qualquer posição que você imaginar, porque ela é grande, te dá uma pegada incrível. Você pode usar para fazer sexo oral, numa pessoa com pênis, numa pessoa com vulva, e até naquele dia que você está na tragédia, cansada, com dor nas costas, ela é grande e você consegue massagear suas costas todinha. Então, que maravilha. Ela é tudo. Então, a varinha mágica, assim, para mim é uma baita recomendação para quem está começando. Agora, se você quer uma coisa mais discreta, o bulletzinho. Tá, você falou aí de usar durante o sexo oral, então queria saber como e que você desse algumas dicas de como usar os vibradores, em que momentos, de que forma utilizá-los. Perfeito. Estou amando essa conversa, Thaís, você não está entendendo. Que bom. Tá muito Também estou. Que bom. Quando você vai fazer um sexo oral num pênis, você pode pegar a varinha mágica ou o bullet e usar de 2 formas. A primeira, você faz uma conchinha com a mão, com o seu bullet, coloca no saco escrotal e aí você faz o sexo oral. Então, a pessoa, além de receber o estímulo pela boca, vai receber também a conchinha de vibração que você vai estar fazendo no saco escrotal. Outra opção é, conforme você fazer o movimento com a boca, você vem com a varinha mágica e encosta na sua bochecha. Toda aquela vibração vai passar na sua boca e é como se sua boca estivesse vibrando no pênis. Então, é super interessante. Você pode usar num beijo grego, e aí essa vibração vai passar pela sua bochecha e pela sua língua. Quando for um orgasmo, quando for um sexo oral na vulva, você tem 2 formas. Ou você estimula com a varinha sua vulva ou seu mamilo e onde você tiver vontade, ou a ideia da bochecha inverte. A pessoa que estiver fazendo o sexo oral, coloca ele na vulva, coloca ele na bochecha, porque a vibração você vai sentir na sua vulva. Então, é bem legal de usar. Quando a gente fala de penetração, vamos pensar quando a mulher está por cima. Ela pode vir com a varinha e estimular o seu clitóris enquanto ela faz o movimento da posição que ela está por cima. Se ela tiver em 4 apoios, por exemplo, ela se apoia com 3 e a outra mão ela usa para se estimular. Ou ela continua com os 4 apoios, dá a varinha para a pessoa que estiver fazendo a penetração, ele se deita sobre ela e faz o estímulo no clitóris. Aí a pessoa fica sem entender exatamente o que está acontecendo. Isso são algumas formas. De ladinho, por exemplo, ela consegue estimular toda a sua vulva com a varinha mágica. Então é bem tranquilo. Quando a gente pensa em toys de penetração, aí acaba sendo a possibilidade de dupla penetração, para quem gosta. Então, estou recebendo o estímulo de penetração anal e uso o meu brinquedinho para penetração vaginal. Agora, usar o brinquedinho para penetração anal tem que ser um brinquedinho adequado para o sexo anal, porque o nosso ânus pode sugar o brinquedinho, pode machucar, pode dar algumas questões, pode quebrar, então tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca no nosso ânus. E a gente falando aqui sobre utilizar esses brinquedinhos, então também é importante a gente falar após o uso, o que fazer para limpar, para fazer essa limpeza antes de guardar, né? Então, quais os cuidados necessários para esses toys? Perfeito. Brinquedinho bom é brinquedinho limpo e recarregado. Então, sempre que a gente termina de usar, fazer a higienização dele com água e sabão neutro, coloca ele debaixo da pia, ensaboa ele, pode ser com qualquer sabonetinho, tá tudo certo. E aí depois a gente deixa secando, sem ser no sol, né, assim com ventinho natural mesmo, ou seca com papel toalha. Nath, mas meu vibrador é a pilha. Não deixa cair água no compartimento a pilhas. Mas o meu é um sugador clitoriano. Tampa o bocal, não deixa cair água dentro do bocal, e o bocal só com cotonete úmido.
Terminou de lavar, tirou todo aquele lubrificante dele, que também lubrificante sempre à base de água, nunca siliconado, porque resseca o toy e você vai perder ele antes da hora. Guarda ele numa bolsinha, a próxima vez que você for usar, ele vai estar limpinho e pronto para você usar. E a gente estava falando também de usar o vibrador na relação, né? Na cama com o seu parceiro ou a sua parceira. Como propor esse vibrador se o casal não tem esse costume ainda de usar? E de que forma também, eu imagino que muitos homens sintam-se ameaçados quando traz um vibrador para a relação. É maravilhoso se ele aceitar e falar bora, porque vê que aquilo está ajudando, né, para a mulher dele. E até, né, quem é homossexual, né, vai trazer para o parceiro, enfim, mas que ele entenda também que aquilo não está tirando o lugar dele, né, naquela relação. Então, vê mais o toy como um amigo, um parceiro que pode te ajudar naquilo e não como um inimigo. Então, como trazer? A gente está falando aqui, né, abertamente, mas o casal lá que não está acostumado a chegar e levar e discutir sobre isso, às vezes pode dar até briga, né, Nath? Eu não sei, você deve acompanhar casais aí. Como que isso acontece? Eu costumo dizer que vibrador não é concorrente, é aliado. E todos os homens que a gente tem a oportunidade de conversar, a gente traz essa questão. Porque é isso mesmo que você trouxe, tá? Eles têm medo, eles sentem que é uma ameaça e que a partir do momento que a parceria traz um sex toy, traz o brinquedinho para a relação, significa que A, ele mudou a orientação sexual dele, B, que ele não está dando conta do recado, C, ele é péssimo de cama. E a verdade é que não tem nada a ver pato com ganso, que talvez seja só uma forma de trazer novidade para essa relação, e tá tudo bem. Mas eles têm um baita medo de que isso vá competir com o falo deles, né? Então, a primeira coisa, a conversa, que a gente falou bastante até lá no outro episódio, e além da conversa, é entender algo que seja legal para os dois. Então, se colocar no lugar do outro também. Tá, eu não vou trazer um vibrador para a relação que seja do tamanho do meu braço. Vamos pensar em algo pequenininho e mostrar para ele que tem possibilidades que não se resumem a um pênis. Porque o homem também, ele tende a achar que ou vai ser algo para fazer uma penetração anal nele, ou ele acha que é uma coisa exatamente igual ao pênis dele. Tem muitos homens que não fazem ideia de que existe um negocinho pequenininho que é só para estimular o clitóris e que vai maximizar a relação deles e o orgasmo da parceria em um outro nível. Tem um caso muito legal para contar, que era o seguinte. Era um rapaz que ele ligou e falou o seguinte: oi, tudo bem? Seguinte, vou ser bem honesto com você. A minha namorada tá querendo um vibrador. Eu não concordo com essa história. Ela falou que se não tivesse vibrador, ela ia terminar comigo. Então eu falei que eu aceitava desde que fosse pequeno. O que você me recomenda? E acabou que a gente ficou um tempão no telefone conversando sobre isso, e ele estava, de fato, lidando com o preconceito dele. Mas ele foi muito fofo, porque ele estava afim, sabe? No fim, ele comprou um bulletzinho e falou assim para mim: olha, eu tenho certeza que eu não vou gostar, mas eu gosto muito dela. Depois eu te conto. Pensei, qual a chance desse cara aparecer de novo, né? Beleza. Tá, passou acho que umas 2 semanas, ele mandou um e-mail, mas era uma redação do Enem, dizendo que tinha sido incrível, que ele nunca tinha visto a parceria curtir tanto, que aquilo que eu tinha falado de melhorar muito a relação, putz, cara, melhorou muito. E aquele e-mail para mim foi tão significativo, porque isso foi um homem lidando com os próprios preconceitos, se permitindo usar alguma coisa e super potencializou a sua relação. Então, é algo das duas partes, sabe? Uma pessoa traz, mas respeita o outro, pensa em trazer algo simples e vai mostrando como esse toy pode ser legal para a relação. E a gente falando aqui de usar, de poder ter prazer sozinha, sem o parceiro ou a parceira, apenas usando o toy, mas tem uma diferença ali, né, Nath? Claro que o vibrador vai te trazer prazer, mas tem coisas que o vibrador não te traz, né? E tem importância lá daquela relação também. Com certeza. O vibrador te traz muito prazer, um orgasmo, assim, indescritível, mas ele não te traz um carinho, não te traz um beijo na boca, não te traz um sussurro, não te traz um tapinha, um carinho ou uma pegada mais forte, se é o que você tem vontade. Então,
são 2 pesos e 2 medidas, sabe? A gente sabe que, para ter prazer, a gente não precisa de uma outra pessoa, desde que a gente conheça o nosso corpo e saiba usar as nossas mãozinhas pro jeito que a gente mais gosta. E se um homem for tentar competir com o vibrador, é uma coisa que não vai dar certo. Porque a gente sabe que o vibrador traz estímulos muito diferentes, principalmente quando a gente fala clitoriano. Mas essa questão de você se tocar, sabendo das diferenças de ter uma pessoa ou estar sozinha é fundamental, até para você curtir as coisas no máximo possível e sem abrir mão de nenhuma coisa nem da outra. Você deu dicas aqui sobre como usar com o casal. Tem dicas também para quem for usar sozinha, para atingir orgasmos melhores com o vibrador? Aí é legal você experimentar posições diferentes. Eu acho uma muito legal, que é você apoiar o vibrador na cama, na pontinha da cama, sabe, na quina da cama, assim, do colchão. E aí você coloca o toy e você se esfrega em cima do toy com as pernas abertas, porque a sua coxa já vai ter uma fricção ali na beirada do colchão. Você vai tentar se manter em pé, e aí você pode imaginar que você está cavalgando, que você está tendo uma relação com alguém ali, e aí você super curte o momento, sabe assim? Você pode experimentar colocar o seu vibrador, por exemplo, dentro do travesseiro que você dorme e usar para fazer esse movimento de vai e vem, que a sua vulva vai estimular por conta do contato do tecido do travesseiro. E aí você pode também ir variando os estímulos de vibradores. Então, experimentar uma varinha, experimentar um bulletzinho, experimentar um sugador clitoriano, experimentar usando no chuveiro, experimentar usando deitada, usando em pé, usando em outras regiões da casa que você não está habituado a usar. O sexo ele não precisa acontecer só na cama. Ele pode acontecer em qualquer lugar da casa. Isso é um debate que a gente traz muito na maternidade também, né? Porque as 2 outras temporadas do podcast foram voltadas para a maternidade. E que a gente traz muito isso por conta da cama compartilhada. Então, muita gente comenta, mas como assim? Vai deixar o filho dormir na cama? Onde vai transar em casa? Enfim, aí vem esse debate, né? Olha, você pode explorar vários cômodos da sua casa, inclusive que você nunca havia explorado antes. É um convite para você fazer isso. Com certeza, a lavanderia está aí. Né? O tanque é um ótimo apoio, gente. A máquina de lavar, então, nem se fala. Curiosidade aqui, Nath. Quantos vibradores você tem? Ou você já experimentou todos esses que você falou? Nossa, cara, eu já experimentei todos os modelos de toy. Do meu acervo pessoal hoje, eu tenho, mais de 50, com certeza. Mas meu Deus! Eu tenho muito vibrador. Quando minhas amigas vêm aqui, é uma distribuição de vibrador, sabe assim? Porque às vezes eu ganho muito vibrador e às vezes eu tenho o mesmo modelo e eu guardo. E aí eu tenho uma separação, que é o seguinte: do lado da minha cama, eu tenho meus top 7, que aí são os que eu tô sempre usando. E numa caixa, guardada no guarda-roupa, eu tenho todos os outros. Além desses, eu tenho uma caixa enorme de toys que eu não uso mais, ou que eu não gostei, ou que eu recebi de mostruário, que fica aqui em casa, que deve ter mais de 100 guardados, que é só para gravação de vídeo, para tirar foto, para fazer ações assim que a gente precisa fotografar e tudo mais. Então fica metade aqui em casa, metade no escritório. Às vezes cliente pergunta, como carrega? Então a gente tem eles que não são usados, né? Eles são todos novos mostruários que a gente usa para mandar vídeo, explicar como liga, como desliga, como carrega, e por aí vai. A minha vida é vibrador. Assim, eu tenho vibrador no meu banheiro, na minha cozinha, clitóris na parede. Você não tem filhos, né? Ainda não. Então, porque quando tiver, você vai ter que recolher esses vibradores da sua casa. Vou ter que guardar tudo bem escondido, né? E me diga uma coisa, as lojas hoje em dia, porque eu acho que é mais um medo das pessoas de comprar vibrador, seria como entrar numa loja, nossa, que vergonha, ou então comprar na internet e chegar esse vibrador na sua casa. As pessoas imaginam que vou chegar numa caixa escrito bem grande, vibrador. Então, como que isso é feito hoje em dia? Vocês enviam para as casas de forma bem discreta? Como que é? Hoje a nossa maior prioridade, quando a gente fala do trabalho operacional da Dona Coelha, é garantir a descrição ao máximo
de cada um dos clientes. Então, a gente envia numa caixa de papel pardo, que não tem absolutamente nada para fora, até o endereço a gente deixa da caixa postal, porque se tiver um porteiro curioso a fim de descobrir o que a pessoa comprou, vai dar de cara com uma agência dos Correios. E aí, quando a pessoa abre a caixa, é que a experiência fica mais legal. E aí, dentro da caixa tem um papel de seda super fofo, daí tem os produtos acomodados, tem um brinquinho que a gente envia, tem a necessaire da Dona Coelha, aí tem a linha marca própria também, que a gente desenvolveu tudo, desde o zero até o finalzinho, respeitando essa privacidade, respeitando as informações que a pessoa precisa ter de higienização, carregamento e tudo mais. Então, tudo é muito pensando na pessoa que vai receber, garantindo a privacidade dela. Então pronto, se eu vir uma caixa toda parda, já sei que é um vibrador. Você já sabe que é um vibrador. Se você vê algo parecendo com um pênis, provavelmente são fios. Eu não sei se você vê esse meme. Não. Como que é? Ela comprou, uma pessoa, fios numa casa, num depósito. E por algum motivo a pessoa montou, embrulhou num plástico preto, ficou parecendo um pênis, com saco escrotal assim, e o pênis. E aí o carteiro já entrega com aquela cara de... tô sabendo. Exato. E aí quando ele abre o plástico, um monte de fio vermelho e azul. Então, com certeza, se você vê uma caixa de papel pardo, é mais provável do que algo realmente parecendo um pênis. E, Nath, para finalizar aqui sobre vício, eu queria saber, né? Se você usa muito o vibrador, se você está acostumada somente agora a chegar ao orgasmo com vibradores, pode ser que você deixe de sentir prazer da forma que você sentia antes? E se sim, como evitar, então, que isso aconteça para que o vibrador acabe sendo mais seu aliado do que seu inimigo? Perfeito. Na verdade, o vibrador não vicia. Isso é uma pergunta bastante comum que as pessoas têm. E a resposta é a seguinte: o que acontece é que a gente vai condicionar o nosso cérebro àquele tipo de estímulo. Então, você vai conseguir ter o orgasmo com aquele vibrador, daquela cor, naquela velocidade, fazendo aquele movimento de vai e vem com aquela pressão super forte. Agora, se você tem uma mescla de estímulos, de vez em quando você tem um momento de masturbação com as mãos, no outro momento você usa um toy rabbit, na outra vez você usa aquele vibrador que você gosta mesmo, com uma velocidadezinha mais fraca, porque isso também é bem comum. Quando a pessoa recebe um vibrador em casa, ela já bota na função britadeira top power quebra-árvore. Ela fica, caraca, tive o melhor orgasmo da minha vida, eu só vou ter um orgasmo assim, porque é rápido, é prático, e eu já descobri como funciona. Então a gente fica preguiçoso, sabe? A gente fica preguiçoso de experimentar outras coisas. Claro que um orgasmo com a sua mão não tem nada a ver com um orgasmo com um vibrador. Então, pratique fazer estímulos diferentes. Não fique só naquele vibrador, naquela velocidade, daquele mesmo jeito. Senão você, de fato, não vai conseguir ter outro estímulo que não seja com aquele brinquedo. E daquele jeito. E pior que a pessoa vicia no estímulo daquela velocidade, daquele toy. E não no contexto masturbação com o vibrador. Sabe? Então a pessoa fica limitada, fica com um pouco de preguicinha de experimentar outras coisas. Claro, se você tem um orgasmo com a super power lá, a 11ª velocidade, e você for usar a primeira, claro, né, minha amiga, que você não vai conseguir sentir nada. Você vai falar, ai, que saco! Esse negócio não vai para frente, eu não sinto nada. Então, mesclar é bom, experimentar coisas diferentes é melhor ainda. Maravilha. Dica da semana. Você deu uma dica semana passada. Quero saber a dica dessa semana aqui. A dica dessa semana vai ser uma série que eu comecei a assistir, que chama The Bold Type. É uma série muito legal e fala de mulheres vivenciando numa revista feminina. E é um episódio específico onde ela fala sobre orgasmo. A personagem principal nunca teve um orgasmo e ela traz esse relato sobre ter um contato com o vibrador. Então, é uma série muito divertida e muito legal para assistir. Qual que é o nome? Chama The Bold Type. The Bold Type. Tá. Isso. E tem no Netflix? Tem na Netflix, isso. Tá. E as redes sociais, Nath, onde as pessoas te encontram? Vocês podem me encontrar no Instagram, @Dona Coelha, e no @Nathalie Gucci, que é no meu perfil pessoal. E também lá no YouTube, que é o canal da Dona Coelha também. Muito obrigada! Obrigada, Nath, por ter topado vir aqui de novo, ter voltado aqui no podcast. Obrigada! Obrigada pelo convite, foi um papo super gostoso.
Eu amei muito. Espero que possamos ter muitos outros papos assim. A mulherada aqui vai desligar o podcast e já ir correndo, acho. É o podcast que você ouve, termina com vontade, vai lá conhecer o site já, comprar o primeiro toy. Maravilha. Espero que muitas façam isso. Esperando a caixinha discreta chegar em casa. Só esperar. Grata. Quero agradecer também a quem me acompanha aqui desde o começo dessa temporada, ou do podcast, ou quem está chegando aqui agora mesmo. Seja muito bem-vinda. Se você tem gostado aqui do conteúdo e sente que pode ajudar esse podcast para que ele continue crescendo por mais temporadas, eu te convido a fazer parte do nosso financiamento coletivo, que é doando mensalmente a partir de apenas R$5 por mês, e também pode cancelar qualquer momento. E é só entrar lá no catarse.me/agenteconversa. Mas se não puder ajudar dessa forma, você pode contribuir também compartilhando esse podcast, esse episódio com quem você conhece, ouvindo os outros episódios também. E quando compartilhar lá nas redes sociais, marca lá o @agenteconversa, hein? Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo, e semana que vem tem um assunto novo com uma nova convidada. Até lá, beijo, tchau, tchau. Em casa, a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.